A graça e a paz, povo de Deus. Nós estamos aqui, mais uma transmissão do nosso estudo bíblico do livro de Zacarias. Hoje, capítulo 11, capítulo no qual os estudiosos, os grandes estudiosos, aqueles que escreveram os comentários bíblicos, fizeram teses, fizeram ali livros sobre o assunto, falaram que esse capítulo é um capítulo realmente difícil de interpretação, é um capítulo realmente que demanda a gente ter paciência e devagar com ele. Um capítulo, segundo alguns estudiosos, é o capítulo mais difícil da Bíblia. Há quem concorde, há quem discorde, mas realmente todos são unânimes em dizer que é realmente um capítulo difícil, onde há margens para muitas interpretações, mas, meus irmãos, nós não estamos aqui para fugir da raia nem ficar em cima do muro. Nós adotamos sempre uma visão cristocêntrica. A nossa visão sempre vai apontar para Cristo. Por quê, pastor? Porque foi Ele mesmo que disse que tudo aponta para Ele. Toda a Escritura aponta para Ele. Foi Ele mesmo que falou. Então, se Ele disse isso, Ele deu o caminho para que nós pudéssemos interpretar o Velho Testamento. E o caminho é olhar para Cristo. E esse texto aqui, você vai ver que, apesar da sua dificuldade, em algum momento aqui do texto vai ficar claríssimo que o texto aponta para Cristo, que o texto está direcionado para Cristo. Então, por isso a nossa interpretação vai nesse viés. Nós não vamos, como eu já acabei de falar, nós não vamos ficar em cima do muro. Nós vamos entrar no viés bíblico. E o viés bíblico diz que toda a Escritura aponta para Cristo. Graças a paz, meus irmãos, é isso mesmo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como bem disse o pastor, é um capítulo, entre... Às vezes as pessoas podem ouvir, mas vocês não estudam a Bíblia porque vocês falam dos estudiosos. A gente não se compara, esses homens de Deus aí que realmente tem tempo para isso, felizmente, estamos buscando isso, ter mais tempo para cada vez mais melhorar, porque não se compara, São camaradas que têm anos-luz na frente da gente, têm conhecimento, vão estudar, realmente pegam os originais, normalmente tem formação acadêmica, no grego, muitas vezes no hebraico, então realmente não tem como a gente se comparar, a gente não quer se comparar aqui, a gente dá o estudo aqui, mas evidentemente um desses fosse dar o estudo ia ser bem mais, ia ser bem mais coisas, a gente tenta passar realmente o que realmente o texto quer falar, o capítulo quer falar. Tem algumas coisas que a gente às vezes não para tanto, porque não vale a pena. Não vai valer a pena, porque o significado, até desse capítulo aqui, como disse o pastor, é complicado, Aí o significado é um só, as escrituras apontam para Cristo. Esse capítulo aqui, ele, em síntese, podemos colocar assim, fala em relação daquilo que o apóstolo João fala sobre Jesus no capítulo 1. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então fala no geral aqui, do povo que não quis o seu Messias, o Messias realmente enviado. Até hoje estão esperando esse Messias. Então o síntese, o foco, o pilar principal desse capítulo é isso, falando sobre a rejeição do povo
do Messias, da redenção do povo pela graça, né, de Deus, preferindo seguir seus próprios conselhos, preferindo realmente pastorear da sua forma. E isso trouxe realmente a destruição ali. A gente sabe que no ano 70, né, quando Roma entra ali, né, encabeçado ali por general Tito, né, foi Tito, né, destruindo tudo, né, então o templo todinho, né, não reconstruíram mais, tá lá até hoje. O muro das lamentações, um pedaço do muro externo, e o povo lá, né, fazendo suas orações. Enquanto Deus dizendo que é Espírito em verdade, e quer que adore Espírito em verdade, pô, eles estão ali orando no muro, ao muro, né, com o muro. Né? Então, é triste isso, mas é praticamente com esse capítulo que fala, meus irmãos. Então não se atenham a, né, algumas coisas que a gente vai falar aqui, o que isso significa e tal, tem gente que fica, né, especulando. Não especule, mesmo. O que a gente tem que saber, como disse o pastor, não vamos ficar em cima do muro. Vamos aqui expressar, né, não vamos expressar nossa opinião, não. A gente acredita que vai expressar aquilo que o texto diz. Porque, como diz, expressar minha opinião, isso é complicado, né? Senão, se expressar minha opinião, é que o mundo está do jeito que está. Cada um, essas heresias aí. Então, eu espero que você, assim como a gente, esteja, né, determinado, aplicado aqui, pega a sua Bíblia, né? Seu lapisinho ali só para anotar. Se quiser, faz pergunta, claro, dentro do texto e, na medida possível, nós iremos aqui responder. Né? Vamos orar para dar início. Aqui a gente se atrasou um pouco para dar início ao estudo. Então, vamos lá. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Só o Senhor realmente pode, né, fazer as mudanças que quer. Só o Senhor realmente faz o verdadeiro milagre. Isso que te pedimos, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa estar conosco, que o milagre, meu Pai, venha realmente apenas de Ti, porque infelizmente tem muitos hoje forçando alguns milagres, meu Pai. E sabemos que as Tuas bênçãos, ela não acrescenta dores, né, Senhor. Ela enriquece e não acrescenta dores. Que essas palavras que vão ser proferidas hoje, que acreditamos que vem de Ti, Espírito Santo, possam cair em boa terra, né, e possam ali, e sabemos que cair na boa terra irá sim frutificar. Oramos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, Senhor, para que o Senhor possa dar sabedoria a eles, para que eles possam cada dia mais reger, né, para o bem comum, né, para o bem de todos. Oramos para que o Senhor possa consolar os familiares que perderam seus entes queridos, né, para a Covid-19 ou qualquer outra doença. Obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor. Ilumina a nossa mente, principalmente aqui a mente do pastor John, que está de frente desse estudo hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Então vamos começar a leitura, né, do texto. Vamos ler aqui o capítulo 11 de Zacarias, versículo 1. E você em casa, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Você que estará aí nos acompanhando através do YouTube, pegue sua Bíblia também, coloque o celular no lugar para que você acompanhe esse estudo, versículo a versículo, que vai ser um bom aprendizado para você. Amém? Quando nós falamos a respeito dos estudiosos, como o presbítero falou aqui, não temos como nos comparar, por exemplo, com uma pessoa como Champlin, que dedicou a sua vida, né, para fazer um comentário bíblico. Um homem que leu diversos estudos, diversos comentários, leu a Bíblia nas línguas originais. Ele passou 50 anos para fazer a sua obra. Então, uma obra de 50 anos, são 5 décadas, né? Nenhum de nós aqui fez 50 anos nem de idade. Né? Então, a gente tem que ter respeito também por essas pessoas. Muitas vezes as pessoas hoje aí não estudam nem 4 anos numa faculdade de teologia e querem se comparar a grandes estudiosos aí, né, pelo mundo aí afora. Né? Então, outro estudioso como Matthew Henry,
né? Um homem que não conseguiu terminar sua obra, né? Porque ele morreu antes de concluir a sua obra, e quem ali compilou os seus escritos e terminou a sua obra e publicou foram os seus discípulos ali, os membros da sua denominação, da sua igreja, né? Que pegaram ali, tiveram acesso aos manuscritos dele ali, e tinham também acesso a pregações dele, e fizeram ali um compilado e concluíram o comentário de Matthew Henry, né? Então, um homem como W. Wisby, né, que fez o seu comentário expositivo, que é um homem que tem 50 anos de pastorado, né, tem experiência no pastorado, uma pessoa espiritual que tem experiência no pastorado, e ali escreve ali o seu comentário bíblico. Então são pessoas assim, né, comprometidas com a obra, né, como o próprio Hernandes de Erlop fez seu comentário bíblico. O Augusto Nicodemos não fez comentário bíblico, mas já escreveu vários livros, já fez várias pregações. Então são de homens assim, meus irmãos, que nós nos alimentamos para estar aqui trazendo para você o melhor da palavra de Deus, tentando extrair da palavra de Deus e não colocar na palavra de Deus nada. Então pense nisso. Quando você acompanhar um estudo, quando você acompanhar uma pregação, uma palavra, pense nisso quando você estiver acompanhando. As fontes, de onde estão vindo aquele estudo, de onde está vindo aquela pregação. Porque muitas vezes hoje as pessoas estão trazendo coisas de fontes que não têm água, de fontes secas, de cisternas rotas. Fontes que não jorram água, ou quando jorram água suja, misturada com muitas coisas. E você está muitas vezes se alimentando disso, né? Mas, aquém do meu desabafo aqui, vamos iniciar aqui o capítulo 11, versículo 1 em diante do livro de Zacarias. Na minha tradução, né, ele começa com o título: O Castigo dos Impenitentes. Algumas traduções dizem a queda dos tiranos, né? E outras trazem outros títulos, né? Baseado na leitura que a pessoa que fez aquela tradução, aquela revisão da Bíblia, ela colocou ali. E diz assim o versículo 1: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Então, aqui em primeiro lugar, começa, né, a queda dos tiranos, a queda daqueles que estavam ali praticando o mal, dos impenitentes, aqueles que não batem continência ao Senhor, aqueles que não reverenciam ao Senhor, mas reverenciam suas próprias posses, seu ego, suas vontades. E o capítulo aqui ele começa justamente dizendo que essas pessoas, essa tirania dessas pessoas vai cair por terra. Quando ele coloca a palavra aqui, Líbano, as tuas portas, né, se abrem para que o fogo consuma os cedros. Cedros eram as maiores árvores que existiam na época em Israel. Então, quando Deus aqui está falando que o fogo vai consumir os cedros, ele está falando de grandeza, ele está falando de pessoas imponentes, de pessoas que têm cargo alto, de pessoas ali que estão na liderança. E ele diz, olha, abre as portas porque o fogo vai consumir essas pessoas que estão hoje aí se achando, que estão liderando, que estão ali, ó, massacrando o povo. Esses líderes vão ruir. Esses líderes vão cair. Não só os grandes líderes,
mas também aqueles pequenos líderes que servem aos grandes. Porque no versículo 2 ele diz: gemei faias. As faias, em outra tradução, é traduzido como cipreste. Pinheiro, né? Ou pinheiro. Porque meio que não... São árvores menores. Né? São árvores franzinas, vamos dizer assim, comparada ao cedro, que é uma árvore robusta. Você fala que o cedro ele é grande e extremamente inflamável, né? Realmente... Tocou fogo, ele acabou-se. Ou seja, mostrando a fragilidade dos líderes, né? Justamente. Então, essa fragilidade, e aqui é um texto que a gente pode ir falando ele e pode também aplicando, porque realmente é muita coisa. No final eu vou fazer um resumo, mas as aplicações vão indo no decorrer, porque é muita coisa que se pode aplicar. Porque isso aqui é algo que vai realmente acontecer quando Jesus vir para o povo lá, na época de Jesus. Né? Não boa parte, né? Tem algumas coisas que não aconteceram lá naquela época, mas boa parte realmente só se cumpriu na vinda de Cristo, né? Para os judeus. E aí, esses ciprestes, né? Esses líderes menores que servem aos líderes maiores, a Bíblia diz aqui que eles caem. Gemei faias porque os cedros caíram, ou seja, gemei os ciprestes porque os cedros caíram. Se os cedros, que são os maiores, se os manda-chuva, se aqueles que estão no topo caíram, que dirá os que estão abaixo deles? Que dirá aqueles que estão ali servindo a eles? Vão cair também, né? E todas as vezes que a Bíblia fala sobre gemer, né, nós nos lembramos das parábolas de Jesus, quando Jesus diz, né, haverá choro e ranger de dentes, haverá gemido, a escuridão, né? E a gente lembra das parábolas de Jesus que fala acerca do inferno, acerca do fogo, né, que nunca se apaga, né, quando Jesus fala ali. E esse gemido aqui, né, lembra a gente isso aí. E lembra a gente também os ais dos profetas, né? Tantos profetas profetizaram sobre os ais, né? Ai disso, ai daquela terra, ai, né? Então esses ais, esses gemidos, esses sofrimentos, né? Tudo isso está embutido aqui, tudo isso está intrínseco aqui nesse versículo, né? Gemei, ó carvalho de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Então, os carvalhos, né, que são ali entre os ciprestes e os cedros, estão ali no meio, né? Estão ali no meio. Ele disse, gemei os que estão lá embaixo, né, gemei os do meio, porque os fortes já caíram, porque os grandes já caíram. Isso tudo acontece, como o presbítero falou aqui, na vinda de Jesus. Né? Um prelúdio disso aqui aconteceu no ano 70. E a gente vai falar mais aqui no decorrer. No verso 3, ele diz assim: eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Então, meus irmãos, quando ele fala dos cedros, ele está falando provavelmente aqui de lideranças políticas, de governantes, líderes políticos. E quando ele está falando aqui de pastores, ele está falando de lideranças religiosas. Ou seja, os sacerdotes, aqueles que eram os pastores dessa época, eram os sacerdotes. Eram aqueles que deveriam levar o povo a Deus. Mas a gente vai ver aqui que aqueles que deveriam levar o povo a Deus, na verdade, estavam se aproveitando do povo. Na verdade, eles estavam se locupletando com a gordura das ovelhas.
E ele diz aqui, eis voz de uivo dos pastores. Irmão, aqui há uma espécie de ironia. E também há uma, vamos dizer assim, uma máscara caindo aqui. Porque quando ele diz uivo, quem uiva é lobo. Pastor não uiva. Quem uiva é lobo. Então, na verdade, aqui a Bíblia está dizendo que aqueles líderes, aqueles pastores ali, eram lobos em pele de ovelha. Na verdade, eles não eram pastores, eles eram lobos. Por isso que quando o risco vem, quando o perigo vem, eles uivam. O lobo uiva, né, para avisar a sua matilha de diversas coisas, inclusive do perigo, né? E aqui se mostra essa figura e a gente se regozija aqui, né? Porque ao contrário do que os críticos da Bíblia falam, a Bíblia tem uma linguagem muito diversificada e muito rebuscada, né? Então aqui, veja, muito interessante. Ele chama os pastores de lobos sem citar a palavra lobo aqui. Sem falar do lobo, mas ele chama aqueles líderes de lobo. E aqueles líderes são lobos porque eles caíram num laço do diabo chamado soberba. Que ele diz aqui, ó, voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Então, a soberba, Jordão é uma área ali da Judéia, né? E provavelmente aquele povo ali estava vivendo na soberba. E Deus aqui destrói a soberba daquelas pessoas, a altivez daquelas pessoas. Meus irmãos, é bom lembrar que essa profecia aqui é para o povo de Israel, tá? Então, note que os demais, né, capítulo anteriores, Deus vem restaurando a questão da sua graça, né, no seu povo, mas aqui já está fazendo a profecia, né, do que vai acontecer. E realmente esses primeiros capítulos do 1 até o 3, né, como disse bem o pastor, né, o prelúdio ali foi no ano 70. E o próprio apóstolo João, no capítulo 1, ele fala, né, repete entre aspas isso aqui também, né? Veio para os seus, então para os seus não receberam, né? Como falar, ó Líbano, né? Que abra, né? Não receberam. Então, já que vocês não querem, né, a minha graça, já que vocês não querem, né? Então, agora é hora de pagar o preço. Então, o Líbano teve que se abrir a força para que, porque na verdade, né, quando aquela entrada triunfal de Jesus ali, aquela coisa toda que aconteceu, só que, né, infelizmente Jesus queria entrar daquela forma de coração dos judeus, né? Mas assim, eles rejeitaram, eles preferiram matar, preferiram realmente esnobar, preferiram. Então o que aconteceu, Deus já sabendo disso, profetizou, né, bem antes. Veja como Deus Deus realmente tem amor. Profetizou bem antes, né? E ainda assim o povo não se arrependeu. E ainda assim o povo preferiu que se cumprisse, né, ali a promessa. Então o Líbano teve que se abrir, o fogo, né, como deve abrir os seus portões, para que o fogo, já que vocês não abriram os portões para o rei, para Jesus, vocês vão ter que abrir agora os seus portões para o fogo, para a destruição que veio no ano 70. Ali na destruição do templo. E no passar de muitos anos, né, a gente sempre fala aqui, Israel veio ser realmente nação, reconhecida nação em 1948, né? Ou seja, passou mais de 1000 anos perdida entre, né, da disputa ali, né, os sarracenos ali, uma hora estava com Jerusalém, outra hora estava com os sarracenos, com os árabes, outra hora vinha, né, os templários, aquela guerra dos templários ali, né, vinha outros reis de fora, né, Inglaterra, França, todo mundo queria conquistar. Então você veja como, né, em que ponto, né, a discussão foi tão grande
O povo foi tão impiedoso como, né, o castigo, a hora do castigo dos ímpios ou dos impenitentes, que é o mesmo resultado, a mesma coisa. Então, esses ímpios foram realmente o povo de Israel que, não todos, né, mas a grande maioria que não quis realmente abrir as suas portas para o Messias. Então, abriu a porta deles na força, para a destruição, e passou mais de 1000 anos a nação de Israel sem ser nação, sempre sendo dominada, e boa parte dela pelos árabes, né, que até hoje está lá aquela guerra ali, né. Infelizmente aconteceu, e infelizmente ainda muitos judeus estão esperando esse Messias. É triste, né? E vale ressaltar, né, que só se tornou nação em 1948 por uma promessa de Deus. Né? Deus prometeu, né, e está cumprindo essa promessa. Então, por isso que muitos teólogos eles afirmam que o retorno de Israel em 1948 e o assinado ali daquele tratado que tornou aquela terra de Israel uma nação, muitos teólogos dizem que aquele momento ali é o iniciar da contagem regressiva do Apocalipse, de tudo que vem acontecer no fim dos tempos. É o relógio de Deus. É o relógio de Deus. Então ali é o início ali do fim, vamos dizer assim, né? É o início do fim. Meu irmão, se é o relógio ou não, eu não vou dar certeza, mas a certeza é, Jesus vai voltar. Essa certeza nós temos. Sem dúvidas. Vamos ler agora o 4 e o 5. Diz assim: assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Veja, o que tem o 4 e o 5, né? Eles são... É um assunto muito interligado, por isso eu tive que ler eles juntos, esses dois versículos. Veja que ele clama ao Senhor para que o Senhor venha e apacente as ovelhas da matança. Que ovelhas da matança são essas, meus irmãos? Veja só, quando a gente vai estudar um pouco de pecuária, a gente vê que o gado ele tem diversos tipos de gado. Então existe um gado que é criado para o leite, por exemplo, o gado leiteiro, e existe o gado de corte, que é aquele gado que vai para o abate. É aquele gado que ele está sendo criado, engordado ali, com sentido de abate. Na criação das ovelhas também não era diferente. Eu estou falando de ovelhas comuns, não de pessoas. Na criação das ovelhas existia as ovelhas ali que serviam ali para dar o leite. Existiam as ovelhas ali que tosquiar era para tosquiação. Que essas ovelhas que eram para tosquiação, elas não eram mortas, elas não eram abatidas, porque eles precisavam que elas recuperassem novamente a sua pele para tosquiar de novo. Porque naquela época, né, se fazia roupas, se fazia tecido, se fazia muitas coisas com hoje se faz, né? O pelo das ovelhas. Né? Não é tão como antes, mas até hoje tem. Então, e existia também ali ovelhas que eram engordadas e eram abatidas para comer, para alimentação. Então são essas ovelhas aqui que ele está dizendo que são as ovelhas da matança. Ou seja, as ovelhas, numa linguagem passada, né? As ovelhas da matança é o que nós chamamos hoje de gado de corte. Então, o gado de corte, as ovelhas da matança, elas não eram ovelhas que
elas tinham muito o que o pastor apacentar. Por quê? Aqueles que já criaram animal sabem. Quanto mais parado o animal ficar, mais ele engorda. Então não tem muito o que apacentar. Deixa ele paradinho ali para ele ir comendo, engordando, para depois a gente abater. E quem abate um animal, que esse animal foi criado e preparado para isso, quem abate esse animal não tem piedade, não tem pena. É apenas um animal que eu estou abatendo aqui. É a lei da sobrevivência. Alguém vai se alimentar disso aqui, vamos matar. Acabou-se, é uma coisa natural, uma coisa normal. O que a palavra está dizendo aqui é que esses líderes estavam abatendo o povo, estavam fazendo o povo sofrer, estavam ali se alimentando do povo sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento. Como pastores que abatem as ovelhas de corte, que não tem do que se arrepender. E esses líderes estavam agindo como pastores que abatem a ovelha de corte. Eles não estavam com remorso nenhum, não estavam com arrependimento nenhum, sem piedade nenhuma, como o texto diz aqui, e ainda, além de maltratar, pisar o povo, além de fazer o povo sofrer, além de matar o povo, esses líderes ainda louvavam a Deus por isso, ou seja, como se eles estivessem fazendo algo que estivesse agradando a Deus. Aí que diz que eles diziam: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido. Eu estou me enriquecendo através da desgraça dos outros, eu estou me enriquecendo através da morte dos outros, e louvado seja o Senhor por isso. Então só a misericórdia para esses líderes, né? É interessante que aqui Deus é específico, né? Deus incube aqui, né? Faz o profeta para ele ser pastor agora, né? O profeta vai ser pastor. Pastoreia um tipo de ovelha. Qual é o tipo de ovelha? Aquelas destinadas para a matança. Como bem separou aqui, o pastor falou aqui sobre a divisória do gado. Deus não queria a que era por lã, a que era por leite. Ele queria aquelas que fossem para a matança. Isso é uma clara, né, um claro tipificação de Cristo aqui, né? Porque, meus irmãos, é bom lembrar, uma coisa que eu ouvi do pastor, não sei se é pastor e teólogo, não sei se é teólogo, Jonas Madureira, que deve ser pastor também, né? Ele falou que nós somos ovelhas, e ovelha ela não luta, ovelha ela não morde, ovelha ela não chifra. E hoje a gente está vendo ovelha da igreja que quer morder, chifrar, né? Uivar, né? Uivar, quer fazer tudo. Meus irmãos, somos ovelhas. O cara bate na ovelha, a ovelha uiva. Uiva. Não berra não. Berra, não. Misericórdia. Então, meus irmãos, nós somos ovelhas para a matança. Entendeu? Somos ovelhas para a matança. Estamos aqui nesse mundo não para estar brigando, para estar fazendo. Não, claro que a gente vai buscar a nossa cidadania, vai procurar. Não estou falando de ser besta, ser trouxa. Não é isso, não entenda isso dessa forma, não. Estou falando que não se a ovelha ela tem um pastor, e é o pastor que defende ela. É o pastor que defende ela. É por isso que Deus diz a ele: pastoreia as ovelhas destinadas para a matança, porque tem ovelha aí que está se achando que pode se defender, mas a ovelha, a genuína, ela só é defendida porque o pastor defende ela. Se não defender, ela vai morrer, ela vai padecer. E assim somos nós, meus irmãos. Por isso que temos o pastor dos pastores, temos Cristo, nosso Senhor Jesus, para nos pastorear. Então, por isso, meus irmãos, cuidado, para que você não comece a querer dar cabeçada, comece a morder. Você é ovelha, a ovelha não faz isso. Então, se você está fazendo isso, então quer dizer que você saiu um pouco além do foco do que é ovelha. Somos ovelhas destinadas para a matança. Entendeu? Para a matança, essa é a verdade. O mundo odiou a Cristo e disse: se ele me odeia, por que eu vou odiar vocês?
Então, lembre-se disso. Vê esse ponto aqui e achei pertinente falar sobre isso. Somos ovelhas destinadas para a matança. Temos um pastor que se compadece de nós, que nos defende. Então, por isso, não lute com sua arma. Porque você é ovelha. Ovelha não tem arma. Quem tem arma é o quê? É o pastor que tem o cajado, não é verdade? Ali, como a gente já sabe, o cajado ele tanto puxa como ele também, né, espanta ali os animais, os lobos, né? Ou qualquer outro animal que queira ali devorar as ovelhas. Então, meus irmãos, é uma tipificação aqui, né, de Cristo aqui, o profeta. Cristo veio para pastorear essas ovelhas. Então, você que acha que, né, não estou dizendo que aqui vou entrar nesse assunto porque é um assunto que está um pouco na mídia, sobre a questão do armamento, né? Então, muita gente às vezes pega essa questão que, somos ovelhas, então não vamos. Não, irmão, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estou dizendo que você é ovelha para a matança e você vai lá, todo mundo que vier, né, lhe enganar, tirando com você vai, eu sou ovelha para a matança. Não é isso. O texto não está falando dessa forma. Está falando para não usar as armas que um lobo usa. Você é ovelha, não é lobo. Quem morde é lobo. Quem uiva é lobo. Quem vai para cima é lobo. Ovelha, ela é mansa. Ovelha, ela, né, tá ali sendo guiada pelo pastor. Se o pastor quer ir na ribancela, ela vai junto. Né? Ela vai junto. Porque ela não sabe se defender. Então, cuidado, né, para não pegar essa questão. Né? Se você é contra o armamento, aí é um posicionamento seu. Né? Um posicionamento seu. Porque somos ovelhas, não tem nada a ver, tá, pessoal? Uma coisa. Isso já é outra, né, questão. É porque tem gente que pega, né? Não, que tá vendo o texto, né? Tá falando que você tá querendo colocar no texto coisa que diz. Que o texto não tá entrando nesse assunto. Veja, é como eu sempre digo. Um capítulo da Bíblia ou um livro da Bíblia, ele não é obrigado a falar sobre tudo, não. Agora, toda a Bíblia, ela fala sobre tudo. Ela fala sobre muitas coisas que você quiser saber sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre tudo, a Bíblia fala. Agora, não é obrigado esse capítulo especificamente falar sobre isso, porque o assunto desse capítulo é outro. Amém? Não estamos dizendo com isso que não há debates sobre o assunto do desarmamento, do armamento. Claro que há debates, vai ter pessoas que vão trazer opiniões contra, opiniões a favor, pessoas que vão defender o uso, pessoas que vão defender o não uso. Não tem problema. Mas o que a gente está querendo dizer para você é que esse texto aqui não pode ser usado com o fim de falar sobre um assunto que ele não está falando. Então não use mesmo. O problema muitas vezes das pessoas é querer forçar os textos. Pega textos que não tem nada a ver sobre um assunto para falar daquele assunto. Cuidado com isso. Então, então aqui nitidamente falando sobre, né, Deus incumbindo o pastor, o profeta, para ele pastorear essas ovelhas específicas, né, que vão para o abate, como falou o pastor, né, porque os líderes ali religiosos, né, como o pastor falou, né, os dois primeiros versículos falam sobre a questão dos líderes políticos, né, governamentais, e do 3, né, em diante fala sobre os líderes mais a questão espiritual, a questão religiosa. Falando, como disse o pastor, a turma que não tá nem aí, tava só tosqueando, tava matando, tava dando leite, e não tava nem aí se a ovelha ia, né, ficar de pé ou não. Então tava realmente, por isso que realmente veio o castigo do povo. A gente vê que esse resultado se dá. O povo ficou perdido até quando Jesus, né, veio, né? Ele veio. Tem ali os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos ali, que estavam mais perdidos do que esse tiroteio, né? Deixaram, a lei estava lá embaixo. Eles apenas citavam a lei, né? Apenas citavam. A seu favor. A seu favor. A parte que dava para eles encaixar, né? A parte que defendia ele, não. A parte que dava para eles encaixar algo para eles se defender, eles pegavam. E o demais eles descartavam, jogavam fora. Então, aquela passagem, né? Quando
Jesus cura ali o homem da mão mirrada, né? No templo, né? E aí os fariseus chegam para Jesus e mas não é lícito curar no sábado. Quer dizer, só pegaram o sábado a favor deles. Aí Jesus diz assim, olha, e o boi de vocês se atolar na lama lá no dia de sábado? Vocês não vão tirar ele, não? É um filho seu, de fatamento. Um filho seu, se estiver correndo perigo, cair no buraco, você não vai salvar ele, não. Então, por que vocês não deixam salvar o meu filho aqui, um pequenino desse aqui? Né? Então, são essas coisas que o texto está trazendo aqui à tona. Né? E nesse contexto, né, de Jesus, a gente vê que Jesus ele veio para essas ovelhas da matança, que eram justamente aquelas pessoas que estavam ali, segundo os fariseus, destinados diretamente para o inferno. Então os fariseus eles já davam como certo que um publicano ele já estava morto ali espiritualmente, ele já estava no inferno, publicano, a prostituta, a adúltera, a não sei o quê. E, ó, esse povo já está tudo direto, já vai direto para o inferno aí. E Jesus diz assim, olha, eu não vim para os sãos, não. Vocês são muito bons já, vocês não precisam de mim, não. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que vocês consideram que já estão mortos ali. É esses que eu vim dar vida. Esses que precisam de mim, os doentes. Interessante que eu vejo muito pastor aí pegar esse texto para usar como de evangelismo, dizer assim, achar que os sãos é que está na igreja, os doentes é que está fora. Não tem nada a ver, né? Tá falando que os sãos é aqueles que como o pastor disse, que se acham são, né? Que se acham que são muito bons, que como os fariseus e os saduceus se achavam, né? Aqueles sacerdotes se achavam. Então, você não vim para você não, porque vocês são muito bons mesmo, vocês, né? São rebichão mesmo. Então, e as pessoas, né? Você vê muitos deles que pegam, não lê, né? Um contexto, não faz nada, é uma coisa tão básica, não precisa ser expert não, pessoal. Coisa básica, lê o texto todo que você vai entender, todo, né? A história você vai entender o que Jesus está falando aí. Jesus veio realmente para os que estavam doentes, para aqueles que realmente precisavam de Cristo. Né? Os sãos, os que se acham sãos, realmente não precisavam. Então não tem nada a ver em que os sãos são da igreja, né? Na igreja de fala física, e os doentes estão lá fora. Então vamos evangelizar pessoal. Não é isso. Então, eu já ouvi tanto pastor usar esse texto né, para isso. Então, olha, texto de evangelismo. Paulo para ver ali, meu irmão, que Jesus falou aí, de todo mundo pegar o evangelho. Pronto. Não tem outro texto não, né? Ou de Paulo, de mim se não pegar o evangelho. Pronto, agora você usar isso aí que não tem nada a ver. Os sãos são que estão na igreja, os mortos que estão lá fora, vamos lá. Tem gente da igreja que está morta. E gente que está lá fora que está vivo. Essa é a verdade. Então, é incrível como algo tão simples as pessoas, né, dificultam e deturpam tanto. Versículo 6 diz, certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Irmão, aqui, né, a gente vê claramente, né, o quadro apocalíptico. Um quadro apocalíptico, onde Deus ali entrega aquelas pessoas a um nível de sofrimento, de angústia, onde uns ali, ó, contra os outros, ferindo os outros, né? E os reis ali lutando ali, ferindo aquelas pessoas, e Deus entregando. Porque aquele povo ali chegou num limite. Eles rejeitaram todos os profetas. E por último rejeitaram o próprio Filho de Deus. Esse quadro aqui que a gente vislumbra, e a gente vai ler mais ainda sobre isso, é o quadro que ocorreu no ano 70, quando
o Império Romano ali sitiou aquela cidade de Jerusalém, destruiu Jerusalém. Então a gente vê aqui o limite da misericórdia de Deus chegou. O limite da graça chegou. E ali foi operado ali o juízo de Deus. E é onde a gente sempre frisa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai ter um momento que ele vai dizer aqui, ó, não terei mais piedade dos moradores dessa terra. E é bom, né? Às vezes alguém pode talvez dizer, a gente fala dessa terra, não é todos não, pessoal, desta terra. Então, vamos, né? Vamos lembrar que estamos falando sobre Israel, né? sobre Jerusalém. Então, desta terra está especificando, o juízo é específico ali, é o juízo de Deus regional para o seu povo, que infelizmente, mais uma vez, irá se desviar. Já está desviado, irá se desviar mais ainda. Tanto é que entre Malaquias e Mateus são 400 anos. Os estudiosos falam os 400 anos do silêncio de Deus, né? Ali, são 400 anos até aparecer um novo profeta, que no caso era João Batista. Ali foi o primo do Senhor Jesus. Então, desta terra é um juízo específico para Jerusalém. Por quê? Ele vem explicando o porquê. Deus vai cuidar das suas ovelhas para a matança e os demais ele vai entregar. Rejeitaram, então não quer, veio para os seus não receberam, então pronto, ó, Líbano abre tuas portas que o fogo vai entrar, vai consumir tudo, né? Aí vem o versículo 7, né? Diz assim: e eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, e uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. Então aqui, né, a qual é um sentido que ele fala aqui como algo que já ocorreu, né? Embora ele está no passado aqui, falando do futuro, de Jesus aqui nessa terra, né? Por que ele fala apacentei? Porque justamente é depois desse apacentar de Jesus que vai acontecer as coisas que foram faladas no versículo 6. Por isso que o verbo aqui está no passado. Porque antes disso aqui que aconteceu no versículo 6, aconteceu isso aqui do versículo 7. Como se ele tivesse dado um retrocesso aqui no tempo para explicar o motivo por que ele não vai ter mais piedade dos moradores dessa terra. Porque ele já enviou seu filho. E o seu filho apacentou as suas ovelhas. Quem não quis ser ovelha, quem não quis entrar nesse lado, quem não quis deixar de ser bode, quem não quis deixar de ser lobo, teve o seu momento que poderia fazer isso. Poderia ter estado, pessoas estiveram ali, viram o Messias face a face. Nós até hoje, né, ouvimos falar do Messias, ouvimos a palavra de Deus. Aquele que crê, ele é apacentado por Cristo. Aquele que não crê, ele não é apacentado por Cristo. E aqui diz que Cristo apacentou as ovelhas da matança, aqueles que eram rejeitados, aqueles que já estavam ali pronto para o abate. Foram esses que Cristo apacentou. E ele diz que ele apacentou com 2 varas. Na minha tradução diz que uma vara se chamava suavidade e a outra se chamava laços. A suavidade, posso dizer, que simboliza a graça.
a misericórdia de Deus. E os laços é a união, a comunhão. São os laços afetivos da comunhão. A gente vai ver isso em versículos posteriores aqui. E foram essas duas varas a natureza do chamado de Jesus Cristo como pastor. A natureza do chamado de Jesus Cristo como Senhor e Salvador desse mundo. O amor que está expresso ali na suavidade, na graça, na misericórdia. E os laços, a comunhão, a união. Isso vamos dizer assim, o ponto central da Igreja de Cristo. Quando ele troca o fardo pesado desse mundo pelo fardo leve e pelo jugo suave. É a natureza do governo de Cristo sobre a sua igreja. Não deixa de ter um fardo, só que esse fardo é leve. Não deixa de ter um jugo, mas esse jugo é suave. Não é um jugo pesado, não é um jugo castigante como o jugo do mundo. Não é um jugo que eu e você não possamos carregar. Mas o jugo que Jesus coloca sobre nós, nós podemos carregar. E aí ele continua. Então, essa questão dessas duas varas, a parte histórica dessas duas varas, né? Que é graça e união, que é a suavidade e laço. O mesmo resultado. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a parte histórica dessas duas varas aqui, primeiro a gente vê o profeta ele incumbido a pastorear, né? O tipo de Cristo. E aqui no 7, né, e no 8 a gente vê, o outro vai ler ainda, que ele começa, esse pastor, ele institui a sua lei. Agora eu vou instituir a minha lei, a minha doutrina, vamos colocar assim. Começa a doutrinar essas ovelhas. De que forma? Através da graça e da união. Então a questão histórica é o quê? A graça é o retorno do favor de Deus. O povo lembra, esse povo passou 70 anos no exílio, né? Lá no cativeiro de Babilônia. Então o retorno, ou seja, o favor de Deus retornou. E a união, que união é essa? A união entre Judá e Efraim, ou Judá e Israel. Lembra-se que a gente falou lá, que foi dividido, né? lá no livro de Osés, né? Quando a gente deu o livro de Osés, foi dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, né? Que era Israel, e a maior tribo era Efraim. E a tribo de Judá, né? Que representava o Reino do Sul. Então, elas se desuniram, né? Teve aquele racha ali, por causa do filho lá de Salomão. E depois Deus aqui, através dessa vara, através do seu escolho, do seu pastor, só o seu pastor é que pode fazer essa união novamente. Então o pastor, Cristo aqui, a questão histórica no momento, que ele, a graça simboliza o favor de Deus, 70 anos de escravidão passou, e a união Deus uniu novamente Israel uma só. Não existe mais Reino do Sul e Reino do Norte, agora só existe uma só, que é Israel. Mas claro que a parte principal dessas duas varas como fala desse pastor, o governo desse pastor, o governo do Senhor Jesus. Amém, né, meus irmãos? Então, o versículo 8, né, diz assim: e destruirei os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Aqui não é um texto que ficou muito claro, né? Há tamanha divergência entre os estudiosos sobre esse versículo, ao ponto de Champlin citar que existe em torno de 40 interpretações sobre quem são esses 3 pastores, a qual
ele diz que vai destruir num único mês. O que a gente percebe aqui, a gente não pode aqui afirmar quem são esses pastores, né? Durante a história, a gente poderia ali traçar ali e dizer, olha, acho que é fulano, ciclano, beltrano, mas só ficaríamos no ramo da conjectura. Então não vale a pena ficar na conjectura, a gente tem que falar de coisas que a gente tem firmeza para falar. O que se pode tirar aqui desse texto é o verdadeiro pastor destruindo os falsos pastores. É o principal a ser falado. É o principal do texto aqui. É que o verdadeiro vai vencer o falso. Muitas vezes a gente acha que os falsos estão vencendo. A gente tem essa falsa impressão de que os falsos pastores estão vencendo, trazendo para os nossos dias de hoje. Porque as falsas doutrinas, os falsos pastores, as igrejas estão cheias. E aqueles que pregam a verdade, muitas vezes as igrejas estão praticamente vazias. E temos a falsa impressão que os falsos estão ganhando, que os mentirosos estão ganhando. Mas na verdade, meus irmãos, a esses falsos líderes está aguardada o destino deles, já está reservado o destino deles. E aqueles que vão atrás desses falsos líderes não são as ovelhas do Senhor, não, porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e elas lhe seguem. Interessante, né? Aí, para realmente fundamentar isso que o pastor falou. E o rebanho todo há muito me detestava. O rebanho de quem? O rebanho desses falsos pastores. Então, realmente, o rebanho do falso pastor detesta a verdade. Porque eles estão acostumados com farsa, acostumados com um alimento qualquer. Então, quando o alimento é mais grosso, o alimento realmente é mais... realmente que traz crescimento, ele fica com raiva. Só quer ser diferentão. Só quer ser isso. Todo mundo diz que é isso, só tu que diz que é aquilo. Será que é só realmente ele que diz isso? Ou você está numa bolha, né? Está numa bolha de gente que só pensa igual a você. Então, tem que se analisar isso. O rebanho detestava o verdadeiro pastor. Por quê? Estava acostumado com o falso. Acostumado com aquele que acariciava, que afagava, que muita gente está hoje acostumado. Aí quando você começa realmente a botar alimento sólido, começa realmente a pregar a palavra, a tirar todas as crendices, todas as superstições, todos os misticismos da igreja, a igreja começa a se esvaziar. Porque aí aquelas ovelhas, pseudo-ovelhas, para mim, as ovelhas de Cristo ouvem um dele, as pseudo-ovelhas começam a detestar aquele pastor. Começa a dizer, esse pastor só quer ser o tal. A igreja era tão bom quando tinha isso, aquilo outro, agora o pastor chega e diz que a Bíblia não fala isso não. Como assim? Eu sempre aprendi assim. A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vi assim, eu vou morrer assim, né? Era sempre Gabriela. Então, note, né? O rebanho já detestava, muitos já detestavam o verdadeiro pastor. E por isso que foi destruído, né, com esses falsos pastores aqui. E continuam detestando, né? Até hoje. Continuam detestando. Quando o verdadeiro pastor, e eu não estou falando de mim, nem muito menos de nenhum pastor que prega a verdade, mas quando o verdadeiro pastor se apresenta, essas ovelhas nem reconhecem sua voz, nem lhe seguem, porque não são as ovelhas não. Elas uivam. Versículo 9 diz: E eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra.
e o que for destruído seja, e as que restarem, coma cada um a carne da sua companheira. Irmão, é um quadro aqui que aconteceu no ano 70. Né? Especificamente essa parte aqui, quando diz cada um coma a carne da sua companheira. Isso aconteceu porque quando Roma sitiou Jerusalém ficou sem comida durante vários dias. E essa técnica, né, de invasão, né? Corta o suprimento, então vai faltar, né? E houve casos ali de canibalismo. Que não foi a primeira vez. Já existiu lá no livro de 2 Reis, você vai ver casos desses, né? Na época de Acabe, quando passa 3 anos e 6 meses sem chover, Elias ora ali, né? 2 mães ali, né? A família é tão grande que uma diz para a outra, olha, vamos matar os nossos filhos, a gente come. Ou tu mata o teu hoje, a gente come, amanhã mata o meu e a gente come. Aí a trouxa foi, né? E matou dela, que não era mãe, né, pra mim. Matou dela, comeram, e no dia que era pra matar o da outra, a outra, que realmente era, né, mãe, foi embora. Então, não é um caso novo, né? Você vê até onde chega a fome e o desespero das pessoas. E aqui, né, retrata justamente isso. Que iria acontecer. E aconteceu exatamente como o profeta aqui falou. Né? E note que o pastor tomou uma decisão. Não vos apacentarei mais. Cansou. Desistir agora. O que morrer, morra. Quer dizer, é aquela palavra quando Jesus disse assim, olha, eu enviei os profetas, vocês não ouviram. Né? Aquela parábola, né? Quando o dono da vinha, né? Ele manda um mensageiro, matam, né? Aí os trabalhadores matam o mensageiro, manda outro mensageiro, os trabalhadores vai lá e mata, manda outro trabalhador vai lá e mata. Por último, ele diz assim, eu vou mandar meu filho, porque esse daí eles vão ouvir, eles não vão matar ele. Aí ele manda o filho e eles matam o filho. Vamos matar o filho porque, né? Para que a cobertagem daqui, dizer que a gente não sabe de nada. Lembre-se que quando Pilatos ele diz ali que o sangue desse não caia sobre mim, aquela geração ali diz que caia sobre nós. E nossos filhos. Caiu. E realmente caiu sobre eles e sobre os filhos deles. Essa profecia foi o resultado exclusivo, meus irmãos, da rejeição do povo do Filho de Deus. Foi um resultado direto da rejeição do Filho de Deus. Entendeu? Não teve outro né? A impiedade, eles já viam né? Há muitos anos, até que Deus passou 400 anos sem levantar ninguém. Aí como levantou, o que é que eles fizeram? Decapitaram, né? O profeta. Depois mataram o mensageiro, depois mataram o filho. Então, o ano 70 foi o resultado direto, então, né? Do pecado do povo, né? Da rejeição do Filho de Deus. Então, antes de a gente julgar muitas coisas porque acontece com o povo de Israel, é bom a gente saber da história, do porquê, né? Ler aqui, o profeta está a gente está lendo aqui e está vendo ele falando, não, deixar bem claro, não que a gente deseje nenhum mal para o povo de Israel, não. A gente está só dizendo o porquê aconteceu, né? A gente está trazendo aqui uma constatação daquilo que está escrito na palavra. Que não foi algo supetão. E que o próprio povo de Israel, eles entendem isso, não exatamente dessa maneira como a gente está trazendo aqui, mas eles se entendem como servo sofredor da Bíblia. Eles se compreendem assim. Eles não entenderam que o servo sofredor de Isaías 53 é Jesus. Eles entendem que eles são o servo sofredor.
realmente eles também são sofredores. É Mas não o servo sofredor de Isaías 53. Né? E eles são sofredores, como o presbítero bem falou aqui. É a colheita, muitas vezes, de muitos pecados, de muitas coisas que eles fizeram, né, no passado, que clamaram para si e para seus filhos a essas desgraças. E aí vem, né, o verso 10, a qual ele retoma novamente aquela ideia das varas. Lembre-se das duas varas que foi falado. E ele retoma aqui, ele pega uma das varas, ele diz aqui, verso 10, e tomei a minha vara, suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto, que tinha estabelecido com todos estes povos. Veja, essa palavra é muito forte, meus irmãos. É uma palavra tão forte que eu vou ser sincero com vocês. Eu até fiquei pensativo se eu ia traduzir isso aqui na íntegra do que está realmente dizendo aqui o versículo. Veja que com tudo que fizeram com o pastor verdadeiro, Jesus Cristo, o pastor verdadeiro, né, ele pegou a vara da graça e quebrou. E além dele quebrar a vara da graça, da misericórdia, ele desfez a sua aliança. Desfazer o concerto é nada mais, nada menos do que desfazer uma aliança. Agora, entenda que Deus é fiel, ele cumpre sua palavra. Aqui, aqui ele desfaz a sua aliança, porque antes disso o povo quebrou a aliança com ele. Então por isso ele permite que todas as desgraças aconteçam com o povo. Algo forte, né? Assim, se você parar para refletir sobre isso aqui. E o 11 diz, né? E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isso era palavra do Senhor. Né? Então, aqueles que esperavam pelo Senhor, aqueles que entenderam a mensagem do Senhor, quando viram toda aquela desgraça acontecendo, quando viram tudo aquilo acontecendo, eles compreenderam que de fato era a palavra do Senhor se cumprindo. Era a palavra do Senhor acontecendo. Era Deus quebrando a vara da misericórdia. A vara da graça e da misericórdia acabou. E é bom lembrar, o 10, né? Quebrei, né? No 11, né? A aliança foi cancelada naquele dia, de específico. Mas a gente sabe que essa aliança foi, né, restaurada, religada, né, religare, através do sacrifício do Senhor Jesus. Foi quebrado por Deus, porque o povo realmente nota que foi todas as nações. Aí realmente Deus agora faz, ele estava no micro, né? O juiz estava na região, Exato. Isso aí, quase não sai. Então, para macro. Agora o juízo foi para todos. Quebrei, desfiz a aliança com todos os moradores, todos os seres humanos. A minha tradução diz todos os povos. Dá no meio, todos os povos. Ele não falou aqui isso, desta terra. Agora ele agora botou macro, ele agora ampliou a quebra da aliança. Então outra nação que se achava rindo de Israel, não ria não, porque vocês entraram também no bolo, digamos assim. Entraram aqui na quebra da aliança. Por quê? Deus, né, como Deus
aqui como a gente fala, aquele que morrer, né, que não cuidarei mais de vós. Que morrer, que morra. E o que sobrar, cada um vai começar. Aqui fala, claro, evidentemente, para o ano 70, mas lembra que o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos. Que Deus entregou, né, entregou o ser humano, o homem, às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Vocês querem fazer o que é? Faça. Se for mal para morrer, morra. É como disse o pastor, porque até isso aqui traz para a gente hoje, meus irmãos. Por quê? Porque desgraça, cadê Deus? Que ele quiser morrer, morra. Agora no 11, né, fala, né? Os aflitos do rebanho estavam me observando e reconheceram que tudo isso era cumprimento da palavra do Senhor. Ou seja, as ovelhas destinadas para a matança. Sabe o que é cumprimento? Ela passa por ali, ó, calado. Porque sabe que o seu pastor vai lhe apacentar. Agora quem não tem, meu irmão, realmente, que não quer esse pastor, que não quer servir esse pastor, realmente vai morrer e vai ficar morto. Vai comer a carne do seu próximo, como aconteceu, né? O caso de canibalismo, claro, lá, mas a gente fala de forma espiritual hoje. Por quê? Porque Deus entregou o homem a seu próprio desejo, meus irmãos. Então se o homem quer adulterar, Deus não vai impedir. Adultere. Se o homem quiser fazer, faça. Alimente o seu ego. Porque a aliança com esses, né, foi quebrada. Mas os aflitos aqui, ó, estão observando, dizendo, isso é reconhecimento da palavra do Senhor. Sabe que o verdadeiro pastor não, né, tá ali pastoreando. Porque veio para os seus, se eles não quiserem. A oferta da graça, né, é para todos, mas nem todos querem. Então Deus disse: quer morrer, meu amigo? Morra. Quer se prostituir? Se prostitua. Né? Como diz o apóstolo Pedro, né? Quem é santo, santifique mais. E quem é imundo, se suje mais. E é como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, né? Deus os entregou às suas paixões, suas infames paixões, e eles se inflamaram, né? E a ira do Senhor veio sobre eles. Então a ira do Senhor, ela não veio por acaso, não. Isso daqui, meus irmãos, muitas vezes acontece hoje. Isso que aconteceu no versículo 11 acontece hoje. Quando muitas coisas estão acontecendo nesse mundo e as pessoas não reconhecem o motivo, a causa por que essas desgraças estão acontecendo no mundo, o que acontece? Os fiéis, as ovelhas do Senhor, elas reconhecem, elas olham para o tempo e dizem: isso tudo está acontecendo? É cumprimento da palavra de Deus. Você começar a Covid aí. Covid-19, tantas coisas que acontecem nesse mundo aí, e que muitas vezes os crentes, os fiéis, aqueles que estão ligados na palavra, dizem: olha, é isso aí, é cumprimento da palavra do Senhor. E infelizmente muitos não acreditam. Noto que a Covid ela mexeu em 3 pilares básicos do ser humano: o físico, o mental e o econômico. São países. Quem imaginou que os Estados Unidos ia passar por que passou? O Reino Unido, né? A Alemanha, todos os países fechando tudo, aquela coisa, todo mundo desesperado sem saber o que fazer, né? Ouvindo qualquer coisa. Um chegava e dizia fecha, eles fechavam aquela coisa e não deu, né? A gente viu que o resultado foi pior. Aqui também, né? Infelizmente, nossos governadores, né? Fechando, prefeito fechando tudo isso, o povo ficou sem emprego. Então, a Covid-19 mexeu na questão psicológica. Hoje, os atendimentos psicológicos e psiquiátricos aumentaram absurdamente. Minha esposa trabalha na área de saúde e nem tem ninguém que trabalha na saúde. Você vai lá, pesquisa, e você vê, né, como mexeu na mente. Pouco tem gente hoje que vive desesperado, né? Por Covid. A questão física, né? Muita gente mudou sua alimentação, mudou não sei o que, para não poder pegar, começou a se exercitar.
era para ter feito isso desde antes, né? Porque o exercício físico é bom para o nosso corpo, nossa mente também. Só que eu não estava nem aí, agora mexeu e, né? Outro pilar que é a economia. Porque, meu irmão, com um país que o desemprego está alto, que realmente tudo está complicado, é difícil. Mexe em tudo, mexe em tudo. É outro vírus que realmente que mata e muitas vezes mata muito mais do que o próprio Covid. É uma economia extremamente quebrada. Não estou falando para defender A ou B, estou falando que é verdade. Exato. Eu trabalho, né, no comércio, eu sou motorista aplicativo, no comércio, uma espécie de comércio ali, então eu sei, eu estou sentindo na pele. Graças a Deus, Deus vai me dar essa condição pouco, mas Deus dá a condição de trazer. E aqueles que realmente quebraram, como é que fica? Então, por quê? O resultado de alguma coisa foi o quê? Do pecado do homem, meus irmãos. E nós, as ovelhas, né, ficamos observando e dizendo isso é o cumprimento da palavra. Por isso que eu fico, né, como a gente falou, eu não vejo porque tanto desespero de muitos crentes na igreja. Né? Meu Deus, essa Covid, esse quiloto desesperado. Muita gente tira até a sua própria vida aí. Mas não, as ovelhas realmente aflitas, né? Reconhece que tu precisa cumprir da palavra. E ela sabe que seu pastor irá lhe proteger. Né? Vai lhe proteger. Então, nada é por acaso. Nada que acontece nesse mundo, meu irmão, meus irmãos, é por acaso. Tudo tem, né? Toda ação gera uma reação. Isso é fato. Aí vamos agora ler o 12 e o 13, que é diretamente, não tem como a gente fugir, né? É diretamente falando aqui sobre a traição a qual o Messias sofreria. Então ele diz aqui no versículo 12: E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. E, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Meus irmãos, todos nós sabemos que Judas traiu Jesus e o preço dessa traição foram 30 moedas de prata, a qual, com essas 30 moedas de prata, se comprou um pequeno terreno de um oleiro. Isso está lá em Mateus 27, né? Versículo 9 e 10. E aqui ele diz, né, dai-me o que é devido, como alguém que diz assim, o que vocês acham que eu mereço? Quanto eu valho, né? Quanto eu valho? Quanto eu mereço? Quanto vocês dariam por mim? Jesus perguntando àquele povo, quanto vocês dariam por mim? E o que é que aquele povo dá em troca de Jesus, da graça, da salvação, de tudo aquilo que Jesus ofereceu, das curas que Jesus fez, do bem que Jesus fez, dos pães que Jesus multiplicou, dos sermões que Jesus pregou? O que é que aquele povo dá em troca? 30 moedas de prata, o preço da traição. E é interessante dizer o valor de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, meus irmãos, era o valor de um boi, de um bezerro novo ali. Era o valor de 30 moedas de prata, que equivalia a metade do valor de um escravo. Um escravo valia 60 moedas de prata. E Jesus foi vendido por um preço
menor que o preço de um escravo. O preço do valor de um animal. O valor de comprar um animal. O preço que dera a Jesus foi menor do que o preço de um escravo. Irmãos, muitas vezes a gente na caminhada recebe essa chamada ingratidão. Muitas vezes a gente na caminhada, a gente faz o bem e depois recebe o mal em troca. E a gente muitas vezes fica se perguntando o porquê de a gente fazer o bem e receber o mal. Mas eu tenho ensinado e tenho dito para pessoas que não faça essa pergunta, não olhe para isso, porque quem somos nós? Quem somos nós para querer algo melhor do que Jesus? Se Jesus recebeu esse preço aqui, essa traição por tudo que ele fez, quem somos nós, meus irmãos, para querer algo melhor? Se fizeram isso ao Mestre, que dirá aos seus discípulos? Então, tome cuidado com as suas palavras e coloque nas mãos de Deus tudo aquilo que acontece. A gente deve colocar nas mãos de Deus, porque não devemos querer ser melhores do que Jesus. Se Jesus recebeu isso, por que nós queremos receber mais do que Jesus? Se Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, o preço de um animal, por que nós queremos ser melhores do que Jesus? Então não queira ser melhor do que Jesus. Nós somos ovelhas da matança. Ele disse: eu vos entreguei como ovelhas para o meio de lobos, como ovelhas para o matadouro. E a gente deve ir para o matadouro como ovelhas mudas, sem reclamar, sem se queixar, agradecendo ao Senhor por sermos dignos de sofrer pelo seu nome. Aqui mais uma vez a palavra se cumprindo, 500 anos antes de Judas trair Jesus, o profeta aqui já falava. Lá em Mateus ele cita chamando de Jeremias e não de Zacarias. E aí vem o escrito da Bíblia dizer que Mateus errou, que é uma contradição da Bíblia e tal, aquela coisa toda. Meus irmãos, só a título de conhecimento, porque espiritualmente isso não vai acrescentar muito na nossa vida saber isso, mas a título de conhecimento, os pergaminhos do Velho Testamento eram separados em seções. E a seção a qual o livro de Zacarias está inserido começa com o livro de Jeremias. E era costume dos judeus chamar aquela seção toda pelo nome do primeiro profeta, a qual estava iniciando aquela seção. Então, muitas vezes quando o judeu ele dizia assim: olha, isso aí está escrito lá em Jeremias. Na verdade, ele estava querendo dizer que estava na seção de Jeremias. E a seção de Jeremias cabia Isaías, cabia Malaquias, cabia tantos outros que estavam ali naquela seção. E era designados pela seção. Da mesma forma como algumas vezes eles são designados pelo grande grupo. Quando Jesus diz assim: vocês têm Moisés e os profetas. Era duas grandes seções. As duas maiores seções que englobavam as outras seções. Moisés e os profetas.
Só que os profetas já era dividido também em algumas seções. E uma dessas seções era a seção de Jeremias. O presbítero quer trazer algo sobre isso? 12, 13? Realmente foi a título... Não, sobre 12, 13 eu falei, né? Essa questão a força do escravo de prata. Só o cumprimento, né? Da palavra, né? Então, como alguém tinha que vender, né? O povo, Judas simbolizou o povo ali que traiu Jesus. Não foi só Judas, meu irmão, que vendeu Cristo. Foi o povo que não queria compromisso nenhum com o Filho de Deus, que rejeitou o povo de Deus. O representante era Judas. Exato. Era ele. Muito né? bem. O representante do povo. Justamente. Ali. Né? Daquele povo que... Foi o povo que escolheu Barrabás, né? Justamente. Então o povo já tinha feito a escolha, né? O povo fez uma escolha, continuou com aquela escolha mal, né? Judas, como o presbítero bem colocou aqui, ele foi o que encabeçou, vamos dizer assim, né? A traição. O né? representante. Tem que sair algum de dentro. O representante dos traidores. Foi ele ali, né? Só a título de informação, né? Judas não morreu enforcado não, tá, pessoal? Mas Judas não morreu enforcado, vai ver que vai pelos filmes, mas não morreu enforcado não. Quer ver como foi que ele morreu? Lá, começo de Atos, você vai ler. Como foi que ele morreu? Não vou dar spoiler aqui não. Vai lá no livro de Atos, se lê. A Bíblia diz que ele foi se enforcar. Foi se enforcar, mas não morreu. Mas não conseguiu. Porque tava aguardando coisa pior pra ele, né? Coisa pior. Então você vai lá e lê, passado direitinho. Não vamos falar aqui para você abrir o livro de Atos e ler capítulo 1, capítulo 2, que você vai ver lá. Então, né, falando também acerca de traição, né, meus irmãos, nós também traímos Jesus. Quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes nós vendemos Jesus por algumas moedas de prata? Quantas vezes nós valorizamos algumas coisas na frente de Jesus? Quantas vezes algumas coisas estão acima de Jesus para nós? Quantas vezes nós trocamos Jesus por coisas insignificantes, como 30 moedas de prata, que não compra nem um escravo? Quantas vezes, né? Então temos que refletir se nós também não estamos sendo os Judas de hoje. Vamos refletir nisso. Será que nós não estamos sendo os Judas de hoje? Pense nisso. Versículo 14 em diante, ele diz assim: então quebrei a minha segunda vara. Ele tinha quebrado a vara da graça e agora ele vai quebrar a segunda vara. A vara dos laços, a vara da comunhão. Para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então, sabemos que Judá e Israel foram a divisão de Israel, o reino dividido. Aí você diz, mas aqui já estava dividido há muito tempo. Sim, já estava dividido, inclusive nessa época aqui, a nação de Israel já estava, tinha poucos ali, remanescentes ali, já estava dizimada. Mas quando o povo voltou, o pessoal lá do cativeiro, já existia outro povo ali, que era remanescente do povo de Israel, do Reino do Norte, que tinha sido atacada pela Síria e tinha praticamente se dizimado. Então houve a união. Ali ainda era Efraim, ainda era o Reino do Norte. Então realmente Deus, a primeira vara, a graça, restaurou o favor, trouxe o povo de volta e uniu ali as duas nações numa só novamente. E aqui ele está novamente, quebrou a vara. Então essa restauração, essa reunião do Judá com Israel novamente está sendo quebrada novamente aqui pelo Senhor. E ele diz, olha,
Eu estou quebrando essa segunda vara. Não é outra pessoa, não. Quem está fazendo isso é o próprio Senhor. Versículo 15. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Por quê? Versículo 16. Porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Não vai sobrar nem as unhas da coitada da ovelha. Então veja, aqui ele está falando, né, no 15:16, sobre um pastor insensato, pastores insensatos. Então foram aqueles líderes de Israel ali, da época de Jesus, eram pastores insensatos, né, a qual não, como diz aqui, não visitava as que estavam perecendo, não buscava a desgarrada, não sarava doente, não apacentava a sã e nem comia e ainda além disso comia carne da gorda. Esses pastores aqui, eles fazem um contraste com o verdadeiro pastor, que é Jesus. Jesus diz lá em João 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é o pastor do Salmo 23. É aquele pastor que apacenta a ovelha. É aquele pastor que faz a ovelha ali caminhar por pastos verdejantes, que guia a ovelha pelas águas tranquilas. Ou seja, é o pastor que está preocupado com as ovelhas e não preocupado em tirar a gordura delas. É o pastor que vai atrás das ovelhas, como a parábola das 100 ovelhas. Mas coloca do aprisco. Ele deixa as 99 segura e vai buscar que se perdeu. Então veja que esses pastores aqui insensatos, eles são um contraste desse supremo pastor, desse verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Agora, veja que esses pastores insensatos, eles servem a um propósito. O propósito a que eles servem é justamente julgar aquele povo, trazer juízo e castigo para aquele povo que rejeitou o verdadeiro pastor. Eles rejeitaram o verdadeiro pastor, como disse no versículo 12, venderam o verdadeiro pastor por 30 moedas de prata, e agora o que sobrou para eles foram esses pastores aqui. Esses pastores aqui que não visita, que não busca, que não sara a doente, que não apacenta a sã, e que quando vê uma ovelha gorda, ele logo quer tirar vantagem dessa ovelha. Ele logo pensa, quando ele vê a ovelha gorda, ele pensa, agora me dei bem. Esse tipo de pastor aqui. Quando você e eu, nós não queremos ser apacentados pelo verdadeiro pastor, é esse tipo de pastor aqui que sobra pra gente. E acho que tem. Eu estava lendo um comentário da NVI, né? E a gente pode até dividir aqui esses pastores, o resultado dessa profecia em 3 partes. A primeira parte é a questão passada, a questão da história que foi quando os líderes religiosos ali, mais na frente, os saduceus, os fariseus, aquelas seitas judaicas que existiam, que, como o próprio Jesus dizia, né? Vocês que devoram a carne das viúvas. Né? Então, eram os falsos pastores, representados pelos fariseus, né? Que eram fanáticos em superstição,
trocaram, né, a lei a lei moral, né? Eles trocaram a lei moral de Deus pelas coisas deles, pelos misticismos, por isso, não pode tem que lavar as mãos, tem que fazer isso, se não pode curar no sábado, aquilo. Então, Deus não falou nada disso. Né? Interpretado de forma diferente. Tanto é que Jesus fala, errais, né? E não conhecer as Escrituras. Então, nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Então, eles não conheciam nem as Escrituras, eles podiam ler, mas não conheciam, e nem o poder de Deus. Então, a questão histórica dessa profecia, né, no passado simboliza esses falsos aqui, né? Os fariseus, principalmente, né? Essa linha mais forte lá, os fariseus, aqueles falsos sacerdotes. E hoje, né, a gente tem, muito tempo, hoje eu falo, né, do século para cá, esses falsos pastores que estão só para comer a gordura das ovelhas, né? Só enrolando, só enganando, que não estão nem aí, com as que se perdem. Querem realmente, só estão atrás realmente né? Hoje em dia do dinheiro delas, do dízimo, da oferta, só serve, as ovelhas só servem para esses pastores, só serve apenas para isso. E uma coisa importante, foi Deus que levantou. Aí alguém pensa, mas como assim Deus levantou, né? Como esse pastor, com um propósito, o juízo sobre esses que querem a coisa fácil, que rejeitam o verdadeiro pastor, que não estão nem aí para que realmente a verdadeira palavra, que simplesmente dão de vítima. Por que aconteceu isso? Porque quem conhece a palavra reconhece que foi o cumprimento, porque é a ovelha de Cristo. Agora quem não conhece fica revoltado, fica chorando, vai se consultar ali, vai aquela coisa, vai até muitas vezes, infelizmente, tirar sua própria vida. Então, escatologicamente, esse falso pastor aqui, né, que Deus vai levantar, o comentário da NVI fala sobre a besta, né, que vai fazer sinais, as maravilhas, vai desviar o povo e tal, né, levantado por Deus, que também o apóstolo fala, levantado por Deus, para desviar as nações. Então, é algo né, que é muito bom, né, da gente explicar isso aqui para deixar bem, né? Então, né? Uma profecia tríplice. Né? Que foi essa divisão aqui, né? Eu nem sei, eu acredito que dá para a gente. Que eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Eu assim acredito, né? Encaixa perfeitamente. Então, a gente às vezes passa por esse versículo, provavelmente muitos aí que iam fazer, né? Um bocado de alegoria desse versículo, né? Algo tão importante como um versículo como esse, onde a gente pode dividir em 3 partes aqui, 3 tipos de pastores que vão ser diferentes, né? Aí eu não quero forçar e dizer, são os 3 tipos de pastores que num dia só eu não vou ligar com o versículo 8 não, né? Fazer essa forçada de barra aí não, né? Porque eu não vejo dessa forma. Se eu visse, eu fazia mesmo, mas eu não vejo, então não vou forçar aqui a barra. Então, eu acredito que o texto fala sobre essa questão, né, sobre os falsos profetas, os falsos pastores que Deus levantou, como disse o pastor aqui, bem disse o pastor, para realmente servir de juízo para aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, que não queriam realmente. Hoje, Deus ainda continua levantando esses falsos pastores para realmente alimentar ao povo que não quer nada, um Deus que prefere a coisa fácil, e mais na frente, né? Ou por último lá, a besta, né? Que vai ser levantada, né? Para desviar as nações, né? Restantes. Exatamente. E quando fala aqui de pastor insensato, né? No hebraico, essa palavra ela poderia ser traduzida como endurecido ou áspero. Imprestável. Então, eu vejo que esses falsos líderes, eles são exatamente isso. São pessoas endurecidas e são pessoas ásperas. Muitas vezes, quando eles leem um texto como esse, ou tantos outros textos que a gente já leu aqui, que desmascara eles, para eles não faz nem efeito. Eles acham que não está falando deles aqui. Porque eles já estão endurecidos.
o coração deles está duro, eles não entra mais nada não, já está... como é que é aquela palavra? Quando a pessoa não consegue mais absorver... Cauterizada, a mente já está cauterizada. Se cumpriu o que o apóstolo Paulo falou, né? Que o Deus do presente século cauterizou a mente dos incrédulos, tá? Dos incrédulos, né? E são extremamente ásperos, porque essas pessoas você pode observar que você tem que fazer o que elas querem. Quando tem alguém ali que não está regindo ali pela cartilha deles, logo eles arrumam um jeito de expulsar aquela pessoa, de escantear aquela pessoa, para que aquela pessoa, na visão deles, não contamine os outros. Quando, na verdade, eles deveriam agradecer que elas estão tentando contaminar com a verdade. Mas a verdade mostra que eles são pastores que uivam. Na verdade, eles são lobos. E o versículo 17, embora Deus ali permita que esses pastores ali sejam utilizados para juízo, mas eles também vão receber o juízo. Eles são utilizados para operar juízo, mas o que é deles está preparado. Versículo 17 diz assim: ai do pastor inútil que abandona um rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então, aqui, meus irmãos, ai dos pastores inúteis. Eu não tenho, ser sincero em dizer, que eu não tenho nenhuma interpretação do que seja cortar o braço, do que seja cortar o olho. Se o presbítero tiver, pode dizer também. Mas uma coisa eu tenho certeza aqui, que o sofrimento deles vai ser grande. E o sofrimento deles é muito pior do que o sofrimento que está preparado para aqueles que os seguem. Eu acredito que o que está reservado para esse pastor não é nem a morte, é o sofrimento. Aqui diz assim: vou matar o pastor imprestável, ele vai ferir, né? Com a espada vai ferir o braço, o seu olho direito, né? E o braço ele secará por completo, o seu olho direito ficará completamente em trevas, ou seja, sofrimento. Ele vai ficar deficiente. Aí disse, então, é como diz, é melhor morrer do que, né, muitas vezes estar sofrendo. Então, como disse, aí você lembra o que disse Jesus: naquele lugar haverá dor e ranger de dentes, ou seja, não é nem morte. Aquele lugar não haverá morte, não. O pessoal morre, se fosse morrer e acabou-se, show de bola. Então, quando morre é que começa, pessoal. Aqueles que estão com Cristo começam a vida eterna. Amém. A ressurreição dos últimos dias é para todos. Todos vão ressuscitar. A vida eterna é para agora todos. A Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a condenação eterna. Os dois vão ter vida eterna, né? Só que um vai ter vida eterna com Deus, outro vai ter vida eterna no inferno, sofrendo. E não é nem o diabo furando você não, tá? O diabo vai estar sofrendo junto com você. É no lago de fogo. Então, às vezes a pessoa pensava, então o inferno é só um prelúdio do que vai vir. Então, o que vai acontecer com esse pastor, assim como meus irmãos, a gente vê ali sobre a questão de galardão, quando o apóstolo João fala nas cartas, né? As 7 igrejas, que há galardão para aquele que, né, fizer isso, aquela coisa, é como eu falei. Há também aquilo que há daqui para aqueles pastores emprestados. Ai daquele pastor emprestado, ou seja, se vai ter gente sofrendo, esses pastores emprestados vão sofrer mais ainda. Há uma dose de sofrimento extra para eles, né? Há uma dose de sofrimento extra. Então, como é interessante a palavra de Deus, né? A gente vê aqui que assim como há galardão,
de Cristo para aqueles que realmente perseveraram, para aqueles que realmente, né, como a gente lê lá em Apocalipse, há um galardão de juízo para o pastor imprestável. Porque esse é o pior. O pior não é, além da má administração do pastor, é a hipocrisia. Façam, mas eu não faço. Então, pastor imprestável para você ter uma dose extra, né, de sofrimento, como aqui diz o texto, né, vai furar o olho direito e a mão direita vai ficar toda, né, seca. Não sei se anota né, anatomicamente, como é? Anatomicamente. Eita, como isso é? Isso tem alguma coisa a ver? Acho que deve ter, do lado direito deve ter alguma coisa aí. Mas no final tudo é sofrimento, né? Tem pau de correr. Se alguém tiver o telefone de uma fonoaudióloga aí, o presbítero está precisando. Não, hoje ele engasgou duas vezes aqui. Hoje tá. Engasgou duas vezes aqui. Como é que é isso? Acontece, meu irmão, nas melhores famílias. Nas piores também. Então, meus irmãos, já aplicamos muitas coisas, já falamos de muitas coisas aqui, não vamos nos estender, mas só para concluir, resumir aqui, o que nós entendemos de tudo que a gente leu aqui, em primeiro lugar, haverá um juízo. Isso é líquido e certo. Do versículo 1 ao 3, deixa bem claro que os poderosos vão cair nesse juízo, os falsos líderes vão cair nesse juízo. Então nós temos que entender que haverá um juízo. E nós temos que saber como escapar desse juízo. E aí, a segunda coisa que eu tenho a dizer é que para que escapemos desse juízo, Deus já mandou o Salvador. Deus já mandou o verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Versículo 7, versículo 12, ele foi traído. No versículo 7 ele vem para apacentar as suas ovelhas. No versículo 12 ele é traído. Depois, mais para frente, nos próximos capítulos, nós vamos ver sobre a morte dele. E sabemos que aquele que estiver com Cristo será salvo. Agora, temos que entender de uma vez por todas que a graça, que a misericórdia, elas estão com os dias contados para aqueles que não querem saber da verdade, para aqueles que não querem saber da palavra de Deus, para aqueles que não querem nada com Jesus. A graça e a misericórdia estão contados os dias. Não vai durar para sempre, não. Um dia a porta da arca se fecha. Quem ficou do lado de fora vai sofrer as consequências. E por último, temos que entender que há um preço alto para aqueles que rejeitaram o bom pastor. Estou sendo um pouco redundante aqui, mas eu preciso frisar isso para você. Embora pagaram um preço muito barato pelo pastor, pelo Salvador, mas o preço não vai ser barato para aqueles que traíram a Jesus, para aqueles que negaram a Jesus, para aqueles que rejeitaram a Jesus, como lemos aqui do versículo 16 em diante, o preço será alto. O preço é alto. Então pense bem. Em que lado você quer estar? De que lado você quer estar? Só para aqueles que, não sei, mais na frente vão ver essa aplicação de hoje, essa palavra, essa primeira aplicação, né? Sobre o juízo que o pastor falou no começo ali, e algum estudioso da Bíblia que estuda para dizer, não, mas aquele juízo, vocês estão querendo forçar, aquele juízo fez para o povo de Israel, foi anos 70 ali. Pessoal,
o pastor que usou fez a analogia aqui. Se houve juízo para eles, por que não há juízo para a gente? O sentido é esse. Né? Se eles rejeitaram a Cristo e foram julgados, por que nós... Eles que eram o povo de Deus, né? Exato. Por que nós que vamos rejeitar também não vamos ser? Então, a aplicação que o pastor quis colocar, né? Porque... Uma aplicação analógica, né? E só para completar, específico para você que é ovelha. Você é ovelha, destinada para matança. Lembre-se disso. Você é ovelha, capítulo, versículo 7, né? Que as ovelhas destinadas para a matança. Você é a ovelha destinada para a matança. E é o teu pastor, Jesus, que vai te dar o livramento, que vai te dar sabedoria para você sair. Né? Para você realmente sair. Então, o teu problema, do que você está passando. Lembra disso. Você não dá chifrada, você não uiva e você não morde. Né? Ovelha é mansa. Pelo amor de Deus. Amém, meus irmãos. Então, fique na graça, na paz do Senhor. Se você achou esse conteúdo de relevância, compartilha. Compartilha com alguém. Mostra a alguém, olha esse estudo. Nós estamos fazendo todos os profetas menores, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Já estamos quase no fim. Né? Então, todos os 12 profetas menores, se você procurar aí na nossa playlist, vai ter aí os 12 profetas menores. Né? Estamos chegando aí ao final de Zacarias, caminhando para Malaquias. Né? Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. Pode ser que você, quando assistir, nós já tenhamos encerrado os profetas menores e já estejamos em outra empreitada aí, de outra maneira. Amém? Então fica na paz. Em nome de Jesus, vamos orar para encerrar. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse estudo de hoje. Abençoa, Pai, nossas vidas, nossos familiares, aqueles que vão assistir, que estão assistindo esse vídeo. Abençoa, Senhor, dá graça, dá misericórdia e tempo oportuno, Senhor, para que se arrependam dos seus pecados e para que corram para Cristo. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre você e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.